gravando. Então, boa noite, pessoal. E para começar, então, como sempre, a gente faz aquele minutinho, né, de entrega do pensamento ao Espírito Santo, pedindo que ele ordene nossos pensamentos, que ele nos acompanhe e se revele através desse material que a gente está estudando, que é a canção da oração à cura. Então, com a mente entregue ao comando do Espírito Santo, nós vamos agora, então, iniciar, propriamente dito, nossa aula, fazendo só uma breve retomada, que nós estamos estudando a última parte da canção da oração, que é a cura. E a cura, ela vem a ser uma ferramenta da oração e uma testemunha do perdão. Quando o perdão é dado, ele é percebido para nós, ele sempre funciona na mente, mas para nós o percebermos, ele precisa de testemunhas. E a cura é essa testemunha. Quando a cura é vista assim, ela é muito bem-vinda. Existe um perigo também do ego dele tomar a cura física como um fim. E isso é um equívoco, porque o corpo, ele não é a nossa identidade, ele não é a causa nossa, ele é um efeito de um pensamento nosso. Então, quando a gente trabalha a mente, quando a mente é curada, o corpo, como testemunha, acompanha junto. Então, nesse sentido, a cura, ela é sempre feita na mente. Ela jamais é no corpo, mas pode ser testemunhada no corpo. A causa da doença, então, se a cura acontece na mente, é porque a causa da doença também está na mente. E hoje, então, nós vamos estudar especificamente a cura falsa versus a cura verdadeira. Por que isso? Porque para nós diferenciarmos o que a contraparte equivocada da cura da parte certa da cura, nós precisamos aprender a diferenciar, a ouvir a voz, as duas vozes que estão em nós, a voz do ego, a voz do Espírito Santo. Então, nesse trabalho de cura falsa e cura verdadeira, nós vamos aprender o que Jesus nos tem a dizer sobre essas duas vozes. Então, vou começar a leitura, como já é de praxe. Se a Claudete encontrou, eu te mandei por e-mail. Conseguiu abrir teu material, Cláudio? Ainda não? Bom. Mas vamos começar, então, no tópico 2, cura falsa versus cura verdadeira. A cura falsa meramente faz a pobre troca de uma ilusão por outra melhor. Um sonho de doença por um sonho de saúde. Isso pode ocorrer nas formas mais baixas da oração, combinada com perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. Então, é a cura do mundo, é o que eu falei antes, quando a gente tem por meta a cura do corpo como um fim. E aí o equívoco está não no fato da cura, mas o fato de achar que o corpo é a nossa verdadeira identidade, que ele é a causa da doença. O corpo é apenas um instrumento que permite que a doença que está na mente se projete. Então, por isso que a cura falsa, ela cura o corpo. Sim, Jesus não está negando que curas no mundo aconteçam. Elas acontecem, mas como ele diz, eles trocam o sonho de ilusão de doença por um sonho de ilusão de cura. Mas o corpo ainda no final tem que morrer. Então não é uma cura real. Só a cura falsa pode dar lugar ao medo, de modo que a doença estará livre para atacar outra vez. Quem que não conhece a história de que se curou, mas tempos depois a doença voltou? Ou volta em outra doença. Então, a cura falsa, ela tem essa característica. Porque, como ele diz, o medo na mente não foi curado. E é o medo na mente que foi a causa da primeira doença.
Então, também ele vem a ser a causa das próximas doenças, quando o medo na mente não é curado. Mas a causa permanece e não deixará de ter efeitos, então a doença volta. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo. Isso é inconsciente, isso nós temos que entender que está lá na mente, na nossa mente, que está fora do espaço e do tempo. Nós não temos consciência aqui do que se passa na nossa mente. A gente vê os efeitos, que é o mundo aqui. E a causa, por que nós ainda queremos morrer e vencer o Cristo? Por que esse desejo inconsciente de morrer? Para provar que nós estamos certos e Deus está errado. Ou seja, provar que a separação de Deus realmente aconteceu. Então, esse é o desejo. Se Deus é vida e eu fiz algo diferente de Deus, eu fiz a morte. Então, isso está inconscientemente por detrás de todas as doenças de qualquer pessoa, inconscientemente, no nível acima, fora do tempo e do espaço, está esse pensamento. Então, vencer o Cristo, vencer a Deus, vencer a ideia de que ainda estamos com Deus. Então, esse é o real propósito da doença. E uma cura feita apenas no corpo, ela não mexe nessa parte. Ela mantém intacta. Por isso que o corpo pode ser curado hoje e amanhã ele adoece de novo. Mas existe um tipo de morte aparente que tem uma fonte diferente. Isso aqui agora é legal. Antes ainda uma frase. Ó. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo. E com esse desejo, a morte é uma certeza, pois a oração é respondida. Por isso que no mundo aqui da ilusão, nada é mais certo do que a morte. Jesus também concorda com isso, na ilusão, não na realidade. E aí ele segue, mas existe um tipo de morte aparente que tem uma fonte diferente. A fonte da morte é a ideia separadora da mente equivocada. E existe uma morte aparente com outra causa. Ela não vem devido a pensamentos que magoam e uma raiva furiosa contra o universo. Esse outro tipo de morte meramente significa que chegou o fim da utilidade do funcionamento do corpo. E assim ele é descartado como uma escolha, do mesmo modo como alguém joga fora uma roupa que já não usa mais. Isto é a forma de morte mais sublime, mais maravilhosa que nós podemos ter. Isso aqui, desde que eu li anos atrás, a primeira vez, não saiu mais da minha consciência. Essa outra forma de morrer, de ver a morte. Simplesmente findou a utilidade do corpo. Ele serviu como um instrumento de comunicação, mas a validade dele venceu. Eu agradeço pelo tempo que foi útil e sigo em consciência em vida sem o corpo. Então, essa é outra forma de morte que Jesus está falando aqui. Isso é o que a morte deveria ser. Uma escolha feita, que é uma escolha quieta, feita com alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Então, quando o corpo é usado como instrumento de comunicação, quando eu uso minhas capacidades cerebrais para aprender a voltar à minha jornada, aí a minha escolha de liberar o corpo quando ele finda a utilidade dele é um prêmio à minha mente. Nós, então, agradecemos ao corpo por todo o serviço que ele nos prestou. Sim, o corpo é útil, então por isso que a gente, não é porque nós não somos um corpo que a gente vai agora descuidar do corpo ou maltratar o corpo. Isso seria insanidade. Nós ainda precisamos do corpo, ele é nosso instrumento de comunicação. Então nós agradecemos pelo tempo que ele nos serviu, mas estamos também agradecidos, pois terminou a necessidade de caminharmos no mundo dos limites.
e de tentarmos alcançar o Cristo em formas escondidas, visíveis no máximo em belos vislumbres. Dentro de um corpo, gente, os olhos não foram feitos para ver. Os olhos foram feitos pelo ego para testemunhar o irreal, testemunhar apenas a forma, não o conteúdo. O conteúdo de tudo é o pensamento que está por detrás. Os olhos não enxergam pensamentos, eles enxergam formas, eles enxergam limitações. Então, por isso que enquanto nós estivermos num corpo, nós não vamos vivenciar a visão de Cristo 100% o tempo todo, porque o instrumento de comunicação, embora ele seja útil agora, ele é extremamente limitante. O corpo é extremamente limitante, ele oferece pouquíssimo recurso para nós. Então, quando a gente supera a crença no corpo e segue em áreas mais leves, a nossa oração passa a ser mais livre, ela passa a ser uma com o Espírito Santo. Como a gente diz, então, por isso que com o corpo é só visível no máximo em belos vislumbres a visão de Cristo, o pensamento do Espírito Santo. Agora podemos olhar para ele sem antolhos, na luz que aprendemos a contemplar outra vez. Então, essa é a visão quando a gente já não precisa mais do corpo, quando nós chegarmos a termos tal cura na mente, a ponto de chegar e dizer, corpo, eu agradeço o tempo que tu me foi útil, mas agora eu já posso seguir sem ti. Eu já não preciso mais de me esconder por detrás de olhos que não veem, porque eu sou uma com o pensamento do Espírito Santo. Então, esse é o nível de oração que a gente aprendeu lá no começo. O terceiro nível de oração, vocês lembram que era eu não posso ir sem ti, o meu irmão? Só fazer uma pequena retrospectiva. O mundo aqui, ele é exatamente a resposta de uma oração. Então, está tudo certo com ele. E a primeira conscientização que Jesus nos leva a ter é de que, ao nos fazermos esse mundo, nós fragmentamos tudo e com isso, com a consciência presa em cada um do pedacinho, o outro ficou em falta. Com isso, criamos inimigos. Então, o primeiro reconhecimento é que o que eu pedi para mim não é o mesmo que eu pedi para ti. Por isso que eu fiz um inimigo de ti. Então, a gente reverte essa conscientização. No segundo passo da oração, nós descobrimos que eu não posso ir sem ti. Tu é parte de mim, tu é meu irmão, tu é um comigo. A mente que te criou é a mesma que criou a mim. É o segundo passo. Aí a oração também ainda está sendo feita, sendo que nós ainda estamos em consciência de um corpo. No terceiro nível da oração, no último nível, antes da volta à consciência do céu, quando a gente reconhece que eu não posso ir sem ti, pois tu és parte de mim, é mais do que irmão, é eu. Já não é mais só um irmão, não é lado a lado, é um. Esse é o nível de oração dos que já agradeceram ao corpo e já não precisam mais corpo. São os iluminados na Terra que não precisam mais de um corpo. Então, aí se contempla o Espírito Santo em tempo integral. Como foi Jesus aqui no tempo iluminado do corpo, dentro de um corpo, pode eventualmente estar num corpo também, mas como Jesus e outros iluminados, mas que não precisa estar. E outros estão sem corpo, mas as suas ideias ainda são deixadas para nós. Continuando, então, falando desse tipo de morte que a gente descarta, quando não necessita mais do corpo. Chamamos a isso morte, mas é liberdade. Ela não vem de formas que parecem ser impostas na dor sobre a carne que não a quer, mas como um sinal de boas-vindas que é dado como gentileza à liberação. A Jesus é incrível nas palavras, né? Uma morte imposta na dor sobre o que a carne não quer. É isso que a gente vê. A gente vê agora a pandemia, vê as pessoas lutando. O que é isso? Uma morte imposta na dor sobre a carne que não quer. Então, isso é, é, é miserável, assim, de ser pouco
é indigno de um filho de Deus. Então, esse outro tipo de morte é o reconhecimento de que nós somos mais do que um corpo. Se houve cura verdadeira, essa pode ser a forma na qual a morte vem, quando chega o momento de descansar por algum tempo de um trabalho feito e terminado com contentamento. Essa é a função do corpo. Terminou a função dele, terminou o trabalho, descarta e segue para áreas mais leves. Agora vamos em paz para áreas mais livres e um clima mais gentil, onde não é difícil ver as dádivas que demos, que elas foram guardadas para nós. O que é as dádivas que demos? Os perdões que nós demos, o amor que nós demos, todos os pensamentos amorosos que nós tivemos em todas as nossas existências, o Espírito Santo guardou para nós. Nada está perdido. Ele retém tudo. Isso é criação. O que ele descarta é nossos equívocos, nossos enganos, aquilo que nos iria ferir. Então, isso é irreal e descartado. Então, quando a gente sobe a um nível mental, que a gente já não precisa mais se identificar num corpo, mas na consciência de um Cristo, a gente vê que todos os pensamentos amorosos que nós já tivemos estão lá e aguardando pela nossa paternidade, aguardando para dar boas-vindas, aguardando para nos fazermos, para nossa alegria, para nos fazer feliz. Pois o Cristo está mais claro agora, sua visão se sustenta mais em nós e a sua voz, a palavra de Deus, é nossa com mais clareza. Então, nesse último estágio, antes de Deus dar o último passo, no último estágio, antes do céu, quando a gente já não precisa mais de um corpo, esta é uma feliz promessa de Jesus. É isso que vai acontecer quando nós não precisarmos mais nos esconder a nossa consciência dentro de limites de materialidade. Aí a visão de Cristo fica mais fácil. Nossos pensamentos serão nós saberemos exatamente o que cada um pensa. O iluminado, que é essa pessoa que se descreve aqui, ele tem consciência de todas as pessoas, de todos os pensamentos amorosos. E isso, consigo imaginar quão maravilhoso deve ser. Imagina saber se fazer parte de todos os pensamentos alegres e de amor de todos os bilhões de pessoas e de todas as existências. É tudo um conosco. Essa passagem gentil para uma oração mais elevada, que é esse último nível da oração, um perdão benigno dos caminhos da terra, só pode ser recebida com gratidão. Contudo, antes disso, a cura verdadeira tem que ter vindo abençoar a mente com o perdão amoroso dos pecados que ela sonhou e depositou sobre o mundo. Então, a mente sonhou com o pecado, sonhou com o mundo. Então, ela depositou os pecados sobre o mundo. Esse sonho tem que ser corrigido primeiro. Ao corrigir esse sonho, essa mente, essa consciência maravilhosa volta de novo a estar visível na nossa consciência. Agora os seus sonhos são desfeitos na quietude do descanso. Agora o seu perdão vem curar o mundo e ela está pronta para partir em paz, tendo terminado a jornada e aprendido as lições. Ok? Nossa mente, nossa consciência aprendeu as lições, se despediu em paz, estamos prontos para voltarmos à consciência de quem nós somos. Isso não é morte segundo o mundo, pois a morte é cruel através dos olhos apavorados e toma forma de punição pelo pecado. É assim que o mundo vê a morte. Como poderia ser uma bênção assim? Então, a morte que o mundo entende por morte jamais poderia ser uma bênção, porque ela é aterrorizante. E como poderia ser recebida com boas-vindas se não pode deixar de ser temida,
Que cura pode ter ocorrido nessa visão de algo que é meramente o abrir do portão para uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade? Então, a morte que Jesus está se referindo, que uma mente curada concebe, ela é meramente uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade. Qual é a justiça? A justiça feita por Deus de que o Filho de Deus, ainda tal como ele o criou, ideias não deixam sua fonte. E nós somos uma ideia pensada de Deus, logo nós não deixamos a fonte o pensamento de Deus. A morte é prêmio e não uma punição. É assim que nós devemos entender a morte. Um prêmio, um fim de jornada de um trabalho. Mas tal ponto de vista tem que ser trazido por uma cura que o mundo não pode conceber. Por que o mundo não concebe uma cura? Para isso fazer sentido, porque, novamente, a cura não é dentro do mundo, a cura é na mente. Não há cura parcial. O que apenas troca de ilusões não faz nada. O que é falso não pode ser parcialmente verdadeiro. Se estás curado, a tua cura é completa. O perdão é a única dádiva que dás e queres receber. Então, Jesus falou aqui maravilhosamente bem da cura verdadeira, e ela é 880. Ou a mente está curada, e nós vamos para esses ares mais leves, ou então ainda precisamos do perdão para chegarmos lá. Continuando, a cura falsa se baseia na cura do corpo. Agora, então, até agora a gente viu da cura verdadeira. Agora vamos ver a outra contraparte para quê? Para comparar as duas e saber escolher o que nós queremos. Então, a cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Então, aqui é óbvio, ele está falando de todas as curas do mundo. Todas elas, não tem um príncipe, um rei, um bilionário que superou a morte acreditando estar dentro de um corpo. Então, aqui, o corpo ainda tem que morrer. Ela pode ser mantida em xeque, a cura, a doença, né? Ela pode ser mantida em xeque por algum tempo e podem existir períodos de breve descanso enquanto ela espera para cobrar a sua vingança do Filho de Deus. Contudo, não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-lo escuro e sem consolo. Então, enquanto nós não retirarmos o véu de pecado do mundo, o mundo não pode ser curado. E o mundo é um efeito da nossa mente. Então, enquanto nós não tivermos a cura verdadeira, como ele diz, não pode ser vencida, né, a morte, até que toda a fé depositada nela, na morte, tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Qual é o substituto de Deus para os sonhos maus? O sonho feliz do Espírito Santo. Então, um mundo no qual o véu do pecado não está presente. Então, este é o sonho feliz, o mundo real que o curso fala. É o substituto, é o mesmo mundo projetado por nós, através do programa chamado Ego, agora corrigido. Para cada pensamento ou ato do ego, o Espírito Santo tem a contraparte corrigida. Então, esse é o substituto. Isso precisa ser aceito. Para quê? Para nós entender, para nós podermos escolher esse outro tipo de morte, aquele largar do sonho de limitação. Para nós escolhermos isso, primeiro o Espírito Santo precisa substituir nossa crença no mundo separado. Finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa, que está pronta para dar-lhe
as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse e que ainda espera apenas por ele. Então, tal é o efeito da cura verdadeira. Então, a cura falsa é uma cura parcial do ego, mas a morte ainda ela tem que existir na cura falsa, porque a causa não foi curada. E a cura verdadeira nos deixa diante do portão do céu, onde o próprio Deus dará o último passo, que é nos elevar do sonho de limitação de novo para a nossa realidade. Então, com isso, nós concluímos a cura. Nós podemos ver, então, agora a separação versus união, que é o terceiro subtópico dentro da cura. A cura falsa cura o corpo em parte, mas nunca como um todo. As suas metas separadas ficam bem claras nisso, pois não removeu a praga do pecado que se encontra nele. Então, a cura falsa sempre é parcial. Por quê? Porque não vai na mente, não vai no todo. Eu sinto uma dor de barriga, eu curo a dor de barriga. Eu sinto uma dor no braço, eu vou para o braço. Eu tenho um problema de pensamentos tristes, eu vou lá, me focalizo nisso. Ela nunca vai na causa, sempre só no efeito. E nisso, só nisso já é uma testemunha que ela é parcial. E a cura que vem de Deus jamais pode ser parcial. Ela cura o todo. Portanto, a cura falsa, ela ainda engana, porque ela fraciona, né? E também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Então, um Jesus da vida, um iluminado, jamais faria uma cura parcial. Jamais Jesus iria curar, por exemplo, só um braço, porque ele sabe que o ser não é um corpo, ele não é um braço. Ele cura a integralidade da mente. E nisso, tudo é englobado. Então, uma pessoa que está curada, ela cura de forma completa. Só um outro doente pode tentar curar parcialmente. Pois é isso que faz com que a cura verdadeira seja possível. O que faz? Então, voltando à frase anterior, também não é realizada por alguém que compreenda que o outro é exatamente igual a ele. E é isso, essa compreensão de que o outro é exatamente igual a ele, é isso que faz com que a cura seja possível. Como nós tínhamos visto já ontem numa psicoterapia, a cura acontece quando eu reconheço, terapeuta e paciente, seja o quem for, que eu sou igual a ele. Eu ainda sou o mesmo, nós somos uma mente. Então, nessa igualdade, a cura verdadeira acontece. Pois é isso que faz com que a cura seja possível. E quando é falsa, há algum poder que um outro possui que não foi igualmente concedido a ambos como a um só. Então, a cura falsa, sempre alguém oferece algo que o outro não tem. Aqui a separação se mostra. E aqui o significado da cura verdadeira foi perdido e ídolos surgiram para obscurecer a unidade que é o Filho de Deus. Então, para fracionar, qual é o maior ídolo que nós temos? O próprio corpo. O corpo é o carro-chefe. No curso, ele chama assim, é o maior ídolo que nós temos, é o próprio corpo. Para quê? Para substituir a nossa mente. Continuando, então. Curar para separar pode parecer ser uma ideia estranha. Contudo, pode ser aplicada a qualquer forma de cura baseada em qualquer tipo de desigualdade. Então, o ego também cura. O ego sabe curar. E as medicinas estão aqui para medicinas, remédios, tudo que é parcialidade e que dá melhoras, ela cura. Mas, como ele diz aqui, é uma cura baseada em desigualdades. Ela não é completa, ela é parcial. Então, isso difere a cura do mundo, a cura do ego,
da cura do Espírito Santo. A cura do Espírito Santo é total. A cura do ego é parcial. E o objetivo do ego oferecer a cura é justamente nós não nos voltarmos para a cura do Espírito Santo. Ele nos oferece a cura parcial para nós nos auto-enganarmos e dizer assim, não, tá bom, agora eu já estou feliz, agora basta, já tô bem, não preciso ir adiante. Então, esse é o objetivo do ego. Por isso que o ego oferece cura. Não que ele seja bonzinho, mas ele precisa oferecer a cura para nos comprar. E aí, enganados pela falsa cura do ego, a gente deixa de atentar para a cura do Espírito Santo. Então, essas formas podem curar o corpo e são, de fato, geralmente limitadas a isso. Geralmente só cura o corpo mesmo, a mente fica como está. Alguém sabe mais, foi mais treinado ou talvez seja mais talentoso e sábio. Assim sendo, pode propiciar a cura de alguém que está abaixo dele e merece a sua condescendência. A cura do corpo pode vir através disso, porque em sonhos a igualdade não pode ser permanente. Então, a cura parcial, ela vem geralmente de alguém mais treinado, alguém acima. Então, ela não vem do reconhecimento da igualdade. Isso difere a cura do curso, do SEM, a cura do Espírito Santo, da cura do mundo. Então, a cura do mundo, ela vem através do reconhecimento da igualdade, da desigualdade, estabelecer uma diferença. E a cura do SEM, a cura do Espírito Santo, a cura de Jesus, ela reconhece a igualdade e nisso a cura total é trazida. O sonho, a cura do corpo pode vir através disso, como a gente viu, né? Porque em sonhos a igualdade não pode ser permanente. O sonho é feito de trocas e mudanças. Ser curado parece significar encontrar uma pessoa mais sábia que, por sua arte e aprendizado, terá sucesso. Já explicamos bem isso. Algum outro sabe mais. Essa é a frase mágica através da qual o corpo parece ser o objetivo da cura, tal como o mundo a concebe. Então, aqui ele está totalmente ainda falando dentro da cura do mundo. E a esse mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e da sua maestria, para encontrar nele o remédio para a dor. Nossa medicina tradicional, convencional, não é preciso elaborar mais do que isso. Como isso pode ser assim? Jesus pergunta. A cura verdadeira não pode vir da desigualdade assumida e depois aceita como a verdade, usada para ajudar a restaurar os feridos e acalmar a mente que sofre da agonia da dúvida. Então, como que isso poderia curar a mente? A desigualdade reconhecida e aceita. Que cura da mente isso pode trazer? Isso não ajuda nem o curador e nem o paciente. Nesse caso, existe um papel da cura, na cura, que alguém pode desempenhar para oferecer ajuda a um outro? Isso é uma pergunta bem importante. Se é assim, então se tudo aqui no mundo não é cura, então tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar alguém? Então, em arrogância, a resposta tem que ser não. Mas em humildade, de fato, há lugares para ajudantes. Então, em arrogância, se o reconhecimento é de que eu posso ajudar o outro porque eu estudei mais, porque eu sei mais, porque eu posso ensinar a ele, nesse caso não há nada que eu possa ajudar. Porque eu estabeleci uma diferença entre mim e ele. Mas em verdadeira humildade, qual que é a verdadeira humildade que Jesus ensina? Reconhecer que eu ainda sou como Deus me criou e meu irmão é um comigo. Ele é tão Cristo quanto eu, ele é tão filho de Deus quanto eu. Nós somos um só. Então, com isso tendo em mente, se eu tenho essa mentalidade, aí ainda tem lugares para mim aqui no mundo para ajudar a Jesus. E Jesus precisa muito demais desses ajudantes.
Porque, como eu já falei em outras aulas, o Espírito Santo só pode falar ou se comunicar através de outra pessoa, porque nós não estamos prontos a ouvir ele. Então, nesse sentido, ele precisa de mais de ajudantes. Então, em verdadeira humildade, sim, há muito o que fazer. E ele vai falar aqui, ó. O seu papel, o papel dos verdadeiros curadores, né? Daqueles em humildade que aceitam o papel de curadores. O seu papel é igual ao papel que ajuda na oração e deixa que o perdão seja o que deve ser. Então, curar é tão sagrado como orar, é tão sagrado como perdoar. Então, em verdadeira humildade, é nosso, nós temos, eu não diria nem a obrigação, nós temos e nem privilégio, como é que nós temos a graça de podermos fazer isso. Tu não fazes de ti mesmo o portador da dádiva especial que traz a cura. Esse é outro segredo. Não sou eu que curo. Apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda. Aqui está o nosso papel. E aqui ele acabou. Nós reconhecemos a nossa igualdade com aquele que precisa de ajuda. Pois nessa unicidade, nesse reconhecimento, o seu senso de estar separado é desfeito. E é isso que o fez doente. Então, qual é a causa de toda doença? A causa número 1, a crença na separação. A ideia de que eu sou separada do meu irmão. Primeiramente de Deus, mas projetada aqui no mundo, eu estou separado do meu irmão. Então, o senso de reconhecimento de que eu ainda sou um com meu irmão, isso é a cura. Então, nada mais é necessário fazer e não há nada mais que se faça. Então, não há sentido em dar um remédio à parte do lugar onde está a fonte da doença, pois assim ela jamais pode ser verdadeiramente curada. Então, para os verdadeiros curadores, aqueles que reconhecem a sua igualdade com o irmão que está pedindo por cura, o único remédio real que ele precisa mesmo é o reconhecimento mental de que nós somos ainda o mesmo. Continuando, então, curadores existem, pois são os filhos de Deus que reconheceram a sua fonte e compreenderam que tudo que a sua fonte cria é um com eles. Aqui ele fala filhos de Deus em maiúsculo, por quê? Porque os curadores seriam os iluminados que a gente fala. Os curadores são aqueles que no instante santo, como nós, no instante santo, reconhecemos a fonte criadora, Deus, tanto no irmão como em nós. Então, nós, no momento que a gente faz esse reconhecimento, nós somos os curadores de Deus. Esse é o remédio que traz um alívio que não pode falhar. Ele permanecerá para abençoar por toda a eternidade. Ele não cura em parte, mas integralmente e para sempre. Agora, a causa de todas as enfermidades foi revelada exatamente como é. E nesse lugar agora está escrita a palavra santa de Deus. Então, onde é que estava a doença? Na mente. No reconhecimento da igualdade do Filho de Deus na mente está a cura. Então, lá onde havia um pensamento mau de doença ou de separação, ali entra agora a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Eu ainda sou como Deus me criou. A doença e a separação têm que ser curadas pelo amor e pela união. Então, a doença e a separação. Então, a doença curada pelo amor, a separação pela união. Nada mais pode curar, assim como Deus determinou que fosse a cura. Sem ele não há cura, pois não há amor. Então, esta é a cura que o curso fala. Eu me lembro que quando peguei o curso, nos primeiros anos, eu não entendia bem quando ele falava da cura, o que ele realmente estava falando de cura.
porque o mundo, ele concebe tanto cura em cima de um efeito físico, e aqui parecia que não fazia, que não falava exatamente de efeitos físicos, que eu demorei bastante para compreender o que é a cura. E a cura é simplesmente a cura do pensamento na mente, um pensamento que acredita que se separou de Deus. Curar esse pensamento. Todas as demais formas de cura, inclusive os efeitos que podem ser vistos através de um corpo, que pode mudar de um sonho de doença para um sonho de cura, quando vem como resultado, como testemunha de uma mente curada, aí é uma cura permanente. É uma doença que é curada por um pensamento de unicidade, essa não volta mais a aparecer. Porque isso desapareceu da mente do filho sonhador em separação. Então, só a voz de Deus pode te dizer como curar. Então, na verdade, só o Espírito Santo pode nos dar tais pensamentos. Escuta e nunca falharás em trazer o seu remédio gentil àquele que ele envia a ti, para permitir que ele os cure e para abençoar todos aqueles que servem com ele em nome da cura. Aqui está, então, o papel que os trabalhadores em cura precisam executar e que o Espírito Santo precisa de nós. Por que ele precisa, como ele diz, o Espírito Santo, ele sabe a quem trazer a nós. Então, o Espírito Santo, ele tem o remédio, ele sabe quem que ele vai enviar a nós para permitir que ele, o Espírito Santo, cure. E para abençoar aqueles que servem com ele. O quê? Para abençoar a nós que oferecemos nossa mente para esse serviço. A cura do corpo ocorrerá porque a sua causa se foi. A causa da separação da mente. Se ela é curada, o corpo é curado. E como agora não há mais causa, ele não pode vir de novo em uma forma diferente. Isso que eu falei antes, uma cura feita na mente, aquela doença não volta mais. E a morte também não será mais temida, porque foi compreendida. Quando a morte é compreendida que o corpo não é nossa identidade e findou-se a utilidade para ele, então isso não é mais morte. Isso é simplesmente uma liberação. Não há medo naquele que foi verdadeiramente curado, pois o amor agora entrou onde ídolos costumavam estar. E, finalmente, o medo deu lugar a Deus. Aqui eu quero fazer, então, também ainda um breve parênteses de falar sobre remédios do mundo. Nós vimos aqui, então, separação versus união. Jesus nos colocando com toda clareza o papel do Espírito Santo, como que ele Ingui, acontece. para mim aqui ficou sem voz. Deixa, Eu não te escuto. Estava mexendo aqui no meu celular, mas não tô. tá ouvindo? Tu tá também, deixa eu ver. Tá ouvindo agora, Rosane? Não te escuto. Alguma coisa no teu celular. Eu vou, eu vou sair da sala e vou entrar de novo. Eu vou sair e vou Tá, entrar de novo. ok, porque o teu microfone está ligado. Só estou esperando um minutinho, então, pela Rosane. Mas o que eu quero fazer, vou colocar ela, é importante ela estar junto também. Oi, tá ouvindo agora, Rosane? Agora sim. Então, tá. Era alguma coisa Obrigada. no microfone, tá? Eu quero só fazer uma pequena observação aqui sobre remédios. Assim, ó, então, se Jesus está dizendo que a cura é só na mente, então não devo mais tomar remédio. Ou se eu tomar remédio, devo me sentir culpado por isso? Ou devo deixar os remédios de lado? Jesus é muito categórico no curso, ele dá um não desse tamanho.
eu não devo deixar de tomar os remédios. Por quê? Porque ele reconhece que a nossa mente, ela ainda está confusa, e na confusão, o Espírito Santo pode ainda se apoiar temporariamente através dos remédios para nos alcançar. Então, aqui nós vemos a cura em sua pureza. Mas isso não significa que se eu estou com dor de cabeça, eu devo correr direto ao curso e ignorar o remédio. O mais sábio seria reconhecer assim, ó, Jesus, eu quero fazer contigo esse perdão, mas para mim ter, então, essa paz, essa dor de cabeça está me perturbando até na forma de pensar. Então, temporariamente, eu vou fazer uma concessão. Eu vou tomar esse remédio. Eu sei que ele não cura a causa da mente, mas eu sei que ele faz uma anestesia de algumas horas. E nesse tempo, sem dor de cabeça, eu vou ter condições de olhar para meus pensamentos que estão bloqueados ou que estão me trazendo essa dor de cabeça. Então, toma o remédio, sim, e paralelamente a isso a gente faz, então, esse perdão levando a causa, olhando para a mente que ainda acredita em separação, que essa é a causa. Então, vocês podem até abrir os microfones, que nós estamos nos nossos 10 minutos agora de conversa. Deixamos, então, a santidade da cura para a semana que vem. Deixa eu ver se eu abro aqui o micro. Pode. Se alguém quer comentar alguma coisa, uma forma prática, alguma... Como eu já coloquei, né? A cura, então, é um reconhecimento, né? Um estado de mente que reconhece a unicidade da mente. Isso não significa que a cada vez que eu tenho uma doença pontual, que eu não vá agora tomar remédios. Então, seria insanidade atacar o corpo, não porque o corpo tenha realidade, mas porque eu ainda acredito nele e ele ainda é meu instrumento de comunicação. Então, se eu atacar ou se eu negligenciar a minha situação de dor do corpo para não me sentir culpada, eu estou negligenciando o meu instrumento de comunicação. Então, eu ainda preciso do corpo e do cérebro para ouvir a mensagem do Espírito Santo. Eu ainda preciso dos ouvidos. E enquanto eu não estiver pronta na integralidade de ouvir só a mente, porque isso aqui é um estágio muito avançado de cura. Isso aqui é a nossa meta. Não significa que eu estou pronta para ela agora, nesse instante. Então, nós podemos trabalhar paralelamente com os dois. Agora, trabalhando com o remédio do mundo da forma, com remédios físicos, mas nem por isso dando a eles a realidade da mente. Sabendo que eles anestesiam temporariamente o corpo, e que com o corpo temporariamente anestesiado ou mais saudável, eu tenho condições de seguir adiante. Então, por isso que o curso ele é totalmente contra nós não tomarmos mais remédio. Não é essa a ideia. Quando nós estivermos prontos para não tomar mais remédios, nós saberemos. Nós teremos essa convicção na nossa mente. Então, isso estou ressaltando porque o estudante inicial do curso de milagres, o ego facilmente pode jogar culpa em cima quando a gente ainda precisa recorrer a um remédio. Ou achar, agora não vou mais no médico, agora vou dar o peitaço sozinho, porque eu não quero mais aumentar a minha culpa. Isso seria o outro lado da mesma moeda. Então, isso seria uma agressão. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus precisa nos mostrar qual é a nossa meta, que é chegar nessa cura, nessa conscientização que a doença está na mente.
Mas a jornada, o caminho, ele diz temporariamente fazer concessões. Jesus fala temporariamente. O que é temporariamente? Enquanto ainda pensa que eu estou num corpo, como eu disse, então não preciso mais tomar remédio. Então para de respirar também. E aí, alguém está pronto aqui para parar de respirar? E continuar consciente de que é a vida? Não. Ainda não, Ingrid. Ainda não, né? Estamos no processo. Né? Então, enquanto Viu, Ingrid? Oi. Assim, ó, negando a dor, seria um equívoco, né, Ingrid? Aqui nesse processo, né? Sim, seria deixar de passar uma oportunidade de cura. Negar a dor. Não, seria outro equívoco, porque daí nós estaríamos botando para debaixo do tapete. Então, não é negar a dor, é ir na causa da dor. Reconhecer. Então, eu tenho a dor aqui, ela me incomoda, mas quem já passou por doença ou por uma dor forte, sabe que numa situação assim, nem pensar a gente não consegue. Né? Os pensamentos não se concentram, a gente não consegue ouvir o que a gente quer fazer num estado debilitado, né? Num estado de dor. Então, toma o remedinho, faz o que tem que fazer, quebrou o braço, vai no médico, né? Faz a atadura, espera curar, faz o que, até mesmo porque se nós não fizéssemos, nós também estamos dando realidade ao corpo. Então, o que a gente faz? Faz tudo isso, o que tem que fazer aqui, não nega a dor. Faz o que tem que fazer aqui no mundo, mas na mente, no pensamento, sim, sabe que a causa disso é que eu ainda me acho separado do meu irmão. Eu vejo uma brecha entre mim e o eu, que é o meu irmão. Então, Espírito Santo, ele que é o professor, que tem essa dádiva da cura. Então, não sou eu que curo. A cura está em mim, ela vem através de mim, mas não é minha, é do Espírito Santo. Então, paralelamente aos remédios, agradeço aos remédios, assim como agradeço ao corpo pelo tempo que foi útil, pelo contrário, abençoa o médico, abençoa o remédio, abençoa ele porque ele está fazendo um papel muito bom, está me possibilitando que eu tenha condições de voltar a ter sanidade de novo para pensar e a ouvir o Espírito Santo para curar a mente que é a causa dessa doença. Então, faço o trabalho mental, mas me apoio temporariamente. Então, eu não vou me enganar dizendo que o remédio me curou, mas o remédio me ajuda ainda, temporariamente. Como eu digo, então, você não precisa mais de remédio, como eu sempre dou aquele exemplo, então, do respirar. Então, para de respirar e vê se segue com a consciência de vida. Não consigo. Então, faça. Mas sabendo diferenciar os dois. O que é dentro do mundo, é do mundo. E o que é real, é real. E nós estamos aprendendo um curso que não é dentro do mundo. Ele é fora, ele está além, ele é atemporal, ele está onde está a nossa mente. Jesus, ele não está falando num curso aqui comportamental. Esse curso, essa cura, não é uma técnica de como curar aqui no mundo, mas ele é uma técnica ou um estudo de como curar a mente. E a mente é atemporal. A mente é onde tudo acontece, onde é a causa. A mente é uma criação de Deus e é eterna. E é na mente que está a nossa consciência, nosso tomador de decisões que escolhe entre o ego e o Espírito Santo, ele está na mente. Então, a única consciência que eu tenho hoje aqui é o poder de escolher de pensar com o Espírito Santo ou com o ego. E com o ego a gente já está naturalmente. Se eu estou doente, já é um sinal que o ego está na minha mente como meu dirigente. Então, volto ao Espírito Santo. Isso cura. Então, e temporariamente a gente é gentil. Assim como também é gentil cuidar dos doentes, não precisa ser eu. Pode ser alguém da minha família, outra pessoa. Eu não vou agora jogar na cara dela que a tua doença não é do corpo, tua doença é da mente.
ela não tem consciência e o meu papel, se eu fizer isso, eu estou também equivocada tanto quanto ela, porque eu estou admitindo que ele é separado de mim. Então, o nosso papel é mental, a nossa cura é mental. E aqui no sonho a gente faz o que sempre fez, ou seja, respira como sempre respirou, come como sempre comeu, dorme como sempre dormiu, cuida dos dodóis como sempre cuidou, mas na mente, a mente, essa sim, está sendo curada e a oração que está sendo elevada com essa cura é a própria comunicação que Deus nos deu ao nos criar. Então, essa canção que nós cantamos a Deus, em agradecimento pela sua criação, Deus se revela para nós se comunica a nós através da revelação. E nós nos comunicamos com Ele através da oração. E uma mente curada é uma oração elevada, uma oração santa. Porque hoje a nossa oração é por separação, por doença. E por isso que o mundo está como ele está. Por isso que nossa mente projetou ele assim. Falei bastante nesses 10 minutos. Deixar vocês falar um pouco. O entendimento foi bom, Inger. Foi bem esclarecedor aí do corpo, da doença, viu? Bem esclarecedor. Que bom, Sim. obrigada. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não. Eu vou desligar então aqui agora, agradecendo ao Espírito Santo que nos acompanhou. Vou desligar a gravação.